O STF decidiu em caso de repercussão geral sobre os expurgos inflacionários, aquelas situações de diferenças de rentabilidade de contas, de poupanças, decorrentes dos planos econômicos que foram implantados nos períodos de hiperinflação no Brasil. A gente já tinha os temas de número 298 até o 302 do STJ que decidiram sobre isso. E a gente já tinha o seguinte quadro estabelecido pelo STJ, né? Primeiramente, quanto à legitimidade passiva, o STJ disse que, via de regra, a instituição financeira tem legitimidade passiva nas ações sobre expurgos inflacionários. Havia discussão se a legitimidade seria da União, que foi quem implantou os planos econômicos, ou se seria da instituição financeira, que era quem mantinha as contas bancárias. E prevaleceu, portanto, que, via de regra, a instituição financeira tem legitimidade, com uma distinção em relação ao plano Collor I, que é aquele famoso plano em que houve o bloqueio de contas poupança, na verdade, dos valores acima de 50 mil cruzados novos ficaram bloqueados e os valores abaixo de 50 mil cruzados novos continuaram nas contas poupança. Então, o bloqueio foi parcial. Então, o STJ disse que, quanto aos valores não bloqueados ou às diferenças anteriores ao bloqueio, há legitimidade passiva do banco em relação às diferenças, né, os chamados expurgos inflacionários. Já os valores que foram transferidos para a conta mantida junto ao Banco Central, aí naturalmente a legitimidade passiva não vai ser da instituição financeira que mantinha a conta poupança. O STJ também decidiu sobre o prazo prescricional e disse que se aplica o prazo geral do Código Civil de 16, né, de 1916, que é um prazo vintenário, portanto são 20 anos de prazo, afastando, então, o prazo de 5 anos da Lei da Ação Civil Pública, conforme definido no tema de número 300 do STJ. E o STJ apontou quais são os índices de correção a serem aplicados em relação a cada um desses planos. Quanto ao plano Bresser, que é de junho de 87, disse que o índice é o de 26,06%, que é a aplicação do IPC para a caderneta de poupanças iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 87, portanto, com isso foi afastada a aplicação da OTN, que era prevista em uma resolução do Banco Central. Quanto ao plano verão de junho de 89, o STJ decidiu que o índice é de 42,72% na forma do IPC para cadernetas iniciadas na primeira quinzena de junho de 89, portanto, afastou a aplicação da LFT, que era prevista por uma medida provisória. Quanto ao plano Collor I, que é aquele que eu mencionei, né, que houve o bloqueio das contas poupanças, aí há uma distinção dos índices, porque para os valores que foram bloqueados e mandados para uma conta individualizada no Banco Central, foi decidido que deve ser aplicado o BTN fiscal ou BTNF, é a mesma coisa. Quanto aos valores não bloqueados, aí quanto ao mês de março de 89, que foi quando foi implantado o plano Collor I, aí o índice é de 84,32%, mas depois esses valores, a partir de abril de 89, vai passar a aplicar o BTNF também para eles, certo? Então, especificamente em março, os valores que ficaram nas contas poupanças, em relação a eles, deve ser aplicado o IPC de 84,32%. O BTNF ainda vai ser aplicado nos meses subsequentes, como eu disse, também nas cadernetas de poupança iniciadas após a medida provisória que previu a aplicação do plano Collor I, e também para valores retidos até o aniversário da conta, ou seja, eram aquelas contas que tinham menos de 30 dias de aplicação, que aí não houve uma retenção imediata pelo Banco Central. E eu vou voltar a falar sobre esses índices aqui mais na frente, porque o STF agora decidiu temas de repercussão geral que tratam sobre isso aqui. Quanto ao plano Collor II, aí o STJ disse que deve ser aplicado o IPC com 21,87% em relação a janeiro de 91, isso para o período aquisitivo iniciado antes do plano. Portanto, o STJ aqui afastou a aplicação da TRD, que era prevista na medida provisória 294 de 91. Ocorre que, mais recentemente, o STF, em 2025,
decidiu a DPF de número 165 e declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, mesmo eles tendo gerado consequências negativas para os cidadãos, né? E se destaca aqui o plano Collor 1, que fez aquele bloqueio de contas poupança, que, enfim, esse bloqueio com certeza marcou uma época. Quem viveu esse período aí, eu era um bebê na época, mas quem viveu, com certeza lembra muito bem do que aconteceu e deixou marcas nas pessoas que passaram por essa situação. Então o STF disse que o Brasil passava por um cenário de hiperinflação e teve que experimentar diferentes caminhos para tentar resolver aquele cenário, pelo que reconheceu a constitucionalidade dos planos, disse que isso estava em conformidade com o artigo 170 da Constituição Federal, o que leva à constitucionalidade dos índices de correção que eram previstos pelos planos. Consequentemente, isso levaria ao não pagamento de diferenças pelos expurgos inflacionários. No entanto, a gente sabe, como eu já mencionei aqui, que já havia precedentes do STJ sobre o assunto. Também primeira e segunda instância na Justiça Federal já tinha precedentes favoráveis, muita gente já tinha recebido valores ou estava já em fase de execução, em cumprimento de sentença, né? E havia também um acordo coletivo já em execução que buscava auxiliar no pagamento dos correntistas que foram prejudicados por esses planos econômicos. E aí o STF disse que, em que pese a constitucionalidade do plano econômico, por outro lado, deve ser prestigiado o acordo coletivo, porque foi uma medida que veio para tentar resolver um litígio estrutural, né, que foi gerado a partir desses planos econômicos. Então o STF manteve os efeitos desse acordo e, inclusive, agora ainda está aberto um prazo para adesão para recebimento de valores. Então o STF, no tema 284 e no tema 285 também, sendo que o 284 é sobre o Collor 1 e o 285 é sobre o Collor 2, agora o STF reiterou essa constitucionalidade do plano, portanto aplicou o entendimento recentemente firmado na DPF 165. Então, a rigor, as partes não têm direito ao recebimento das diferenças, salvo se tiverem aderido ao acordo coletivo. E então, quanto ao plano Collor 1, ele lembrou que a medida provisória 168 de 90 cindiu as cadernetas de poupança, né, como eu mencionei, porque até 50 mil cruzados novos foram mantidos nas contas e os valores excedentes foram para uma conta no Banco Central. Quanto aos valores que foram para a conta no Banco Central, o STF disse que não é devido nenhum valor, porque o STJ, como eu mencionei anteriormente, já tinha mantido a aplicação do BTNF, que era o índice de correção previsto na medida provisória e na lei na qual a medida provisória foi convertida. Então, o STJ já previa que nada era devido quanto aos valores que foram bloqueados e transferidos para o Banco Central. Então, o acordo coletivo foi no sentido que estava definido pelo STJ, ou seja, da aplicação do IPC em relação aos valores que foram bloqueados e ficaram na conta na instituição financeira. Então, o acordo coletivo apenas prevê o pagamento nessa situação e o STF disse, então, que as pessoas, para receberem essas diferenças, têm que necessariamente aderir ao acordo e estabelecer um prazo de 24 meses para isso a partir da data de julgamento da DPF 165. Então, a gente tem um prazo aí que está correndo para as pessoas aderirem, sob pena de não conseguirem receber, salvo se aí tem uma outra exceção, que é a da hipótese da pessoa já ter uma coisa julgada em seu favor, porque o STF também modulou os efeitos da decisão para dizer que vai respeitar a coisa julgada, portanto, não cabe aos bancos alegar, ou melhor, entrar com ações rescisórias para rescindir os julgados em que foram condenados ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários, nem cabe também a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na inexigibilidade do título, agora com fundamento na decisão da DPF 165. Portanto, se houve uma condenação e transitou em julgado, ela será respeitada, certo? Então, em resumo, os correntistas apenas vão receber valores decorrentes dos expurgos inflacionários se eles aderiram ao acordo coletivo ou se já tinham
ou já tem sentença com trânsito em julgado em seu favor. Tem essas duas exceções, né? E no tema 285, que trata sobre o Plano Collor 2, que o Plano Collor 2 não fez novamente o bloqueio de poupança, né? Apenas, entre outras medidas, previu um índice de correção. Aí a mesma coisa foi dito pelo STF, né? Via de regra, nada é devido, né? Salvo se a pessoa aderiu ao acordo coletivo ou se tem uma coisa julgada favorável. Então não cabe a apresentação de ação rescisória ou de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento numa interpretação sobre a constitucionalidade da norma pelo STF. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Também coloquem nos comentários se estão gostando dos vídeos no canal, se você costuma acompanhar. E também lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal, ativando as notificações. Isso é muito importante para que eu continue aqui gravando vídeo para vocês, certo? Muito obrigado e até a próxima.